Vamos lá. Nós vamos falar hoje de um texto, de um termo que talvez alguns de vocês não conhecem, ou a maioria conhece, eu não sei. Mas hoje eu queria falar rapidamente. Vou pedir para a minha esposa baixar aquele relógio um pouquinho, porque eu não consigo ver a hora direito, porque a luz está batendo bem no visor do relógio ali, para mim aqui. Eu só vejo quando ele está muito embaixo, mas isso não fica mais difícil. Meus irmãos, percebam bem. Eu queria falar com vocês sobre uma frase bem simples: cultuando com reverência. Quando eu falo de reverência, talvez alguns dos irmãos não sabem o sentido desta palavra. A palavra reverenciar, ela é uma palavra hebraica, que vem da origem, se for traduzir para a linguagem portuguesa, respeito, ou você pode conjugar nessa palavra reverência, senhorio, ou você pode colocar nessa palavra reverência medo. Mas essa palavra medo eu não vou querer usar. Quando você vai para a Bíblia e você vê a palavra reverência de maneira oculta, você vai ver na Bíblia a palavra reverência. Eu estou lembrando agora aqui de Êxodo. Você vai lembrar, se você assistiu, se você leu, que Moisés um dia se encontrou com Deus no monte. E quando Moisés viu a sarça queimando e não se consumindo, Moisés disse: eu vou me aproximar para olhar. Quando Moisés se aproximou, ele ouviu uma voz de dentro da brasa, de dentro do fogo: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, para poder pisar aqui, porque este lugar é santo. Meus irmãos, quem de vocês, essa pergunta eu já sei a resposta, mas não custa nada perguntar, quem de vocês gostam, ô Josefa Pedro, ô Cícera, ô Anne, ô irmão Cícero, ô Ana, quem de vocês gostam de ser desrespeitado? Não tem ninguém aqui, dentre as pessoas que gostam de ser desrespeitado. Ninguém gosta. Acredito que nem os avós, nem os pais, nem os tios gostam de ser desrespeitados, nem os próprios netos, filhos gostam de ser desrespeitados. Todavia, porém, nós às vezes agimos assim de forma imperceptível quando nós estamos na casa de Deus. Perceba que até agora eu não li nenhum texto bíblico. Por quê? Porque eu estou dizendo que hoje é tipo uma conversa. Mas, como tem que ter Bíblia, é padrão, Eclesiastes capítulo 4, versículo 7, é o texto mais conhecido quando se fala de reverência. O Eclesiastes capítulo 4, versículo 7 diz, irmã Ana: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quando o termo de Eclesiastes, escrito por Salomão, diz guarda o pé, não está dizendo, ô Nick, que é para você, quando entrar na casa do Senhor, tentar esconder os pés. Quando a Bíblia diz que quando você entrar na casa do Senhor, você guarda o pé, ela não diz que você entre, sei lá, como flutuando de quatro pés, ou está ligado? Quando o termo diz guarda o teu pé, ele está dizendo saiba aonde você está entrando e como você está entrando. Quando o Senhor chamava o sacerdote para cultuar a ele através do sacrifício em prol do povo, primeiro passo, o sacerdote teria que estar limpo. Segundo passo, o sacerdote teria que estar sem pecado. Terceiro passo, o sacerdote entrava no Santíssimo em silêncio. Mas pastor, mas a Bíblia diz que ele era rodeado de companhias que tocavam enquanto ele andava. Sim, claro, porque se ele em pecado morresse lá dentro, ninguém podia entrar, e ele era arrastado para fora do tabernáculo.
Todavia, porém, quando o sacerdote entrava na casa de Deus, no lugar santo, santíssimo, ele entrava em silêncio. Mas, pastor, o senhor está me dizendo que é para a gente sair mudo e entrar mudo na igreja? De hipótese nenhuma. Eu estou dizendo para você que quando você entra na casa de Deus, você precisa saber aonde você está entrando, na casa de quem você está entrando, como você está entrando, porque Deus na sua casa exige reverência. Reverência é algo que todo ser humano quer. Se for traduzido no contexto, respeito. Quando eu falar de reverência, entenda respeito. Então, respeito é algo que todo ser humano quer. Hoje, no Brasil, existem 80 milhões de processos, cerca de 20 milhões são sobre empresas, funcionários botando a empresa, como a gente chama, no pau, 20 milhões, 30 milhões são cerca de divórcios ou brigas por bens, 30 milhões, aí já se dão 50 milhões, e cerca de 50 milhões são por danos morais. Você sabe o que é isso? Quando eu falto de respeito, quando eu falto com respeito com alguém, e alguém me processa, esse processo é chamado processo por dano moral. 50 milhões de pessoas hoje no Brasil estão processando alguém porque entenderam que aquele alguém faltou com respeito com ele. E quando eu estava pensando exatamente isso, eu imaginei, se Deus fosse me processar, que Ele não faz isso, mas se Ele fosse me processar por algum culto mal feito que eu fiz na casa dele há algum tempo na minha vida, durante esses 40 e poucos anos de crente, quantos processos eu já tinha respondido? Quando você vai cultuar Deus, você precisa entender uma coisa: o culto começa em casa. Pastor, o culto começa em casa? Sim. Eu já disse aqui que quando você sai, quando você pensa, vou tomar banho para ir para a igreja, ali já começou o seu culto. Quando você vem para a igreja, entenda, a igreja não é um ambiente que pode ser igualado a um cinema, que pode ser igualado a um ambiente de festa de aniversário ou casamento, onde todo mundo conversa na sua mesa ao mesmo tempo e ninguém presta atenção, e ninguém só presta atenção quando a noiva chega, quando o noivo entra, quando a noiva sai, quando o noivo sai. Não. A igreja é um ambiente que quando eu venho, eu tenho que ter em mente algo muito simples e prático. Estou indo cultuar a Deus. E quando eu penso em ir cultuar a Deus, imagine os irmãos que amanhã alguns de vocês vão precisar ir diante do juiz da comarca de Girau do Cossiano. Aí eu pergunto a você, amanhã, às 9 horas da manhã, você tem um encontro com o juiz da comarca em Girau do Cossiano. Quando você chega na sala, não precisa nem chegar na sala. Quando você chega na comarca do juiz, não sei se vocês já foram, mas quando você chega, se você tiver de bermuda, volta. Se você tiver de camiseta, volta. Entenda, eu não estou dizendo que... Depois você vai entender isso que eu estou dizendo. Se você estiver de japonesa, volta. O juiz não lhe recebe se você não estiver no padrão que ele exige. Isso eu estou falando de padrão, não estou falando de roupa não, né? Você vem para a igreja como você pode, como você consegue. Eu estou dando um exemplo. Quando você vai para a comarca do juiz, tem lá uma placa bem grande, vermelha, silêncio. Se você conversar na sala, na antessala que você vai encontrar com o juiz, tem um policial que chega perto de você e diz: Senhor, deseja alguma coisa em que eu possa ajudar? Não, nada não. Então, por favor, silêncio. Você fica tão constrangido
que você não precisa nem falar nada. A placa já manda você ficar calado e você, com medo de levar uma bronca, você já fica em silêncio. Eu citei o juiz só para dar um exemplo. Mas se você for para a casa de alguém, para a casa da tua tia, da tua irmã, você não chega fazendo um enorme barulho, fazendo uma enorme arruaça. Não, porque você diz logo, eu não estou na minha casa. Como você não está na sua casa, nem eu estou na minha. Quando a gente está na casa de alguém, a gente fica até de forma meio que abuso educado, né? Come com garfo, come com faca. Em casa pega com a mão e toca na boca. Mas na casa do tio, da tia, da avó, do primo, não, por favor, tem uma faca. É porque eu tenho dificuldade de comer sem faca. Mentira, em casa come até com a mão. Não é? Quando a gente está na casa dos outros, a gente se comporta de forma diferente. Eu conheço pessoas que quando vai visitar o parente fora do estado, compra roupa nova, dá um trato no cabelo, vem. A gente pensa até que eles vão viajar para fora do país. Não, eu vou ali na Paraíba. Eu digo, caramba. Por quê? Porque a gente não está na casa da gente. Quando a gente fala da casa de Deus, aí Eclesiastes manda guardar o pé. Eu conheço uma igreja, e posso falar do nome dela aqui, porque eu estou falando, a fonte do que clama. A fonte do que clama é uma coisa impressionante, pastor Equitério Aguiar. Você entra na igreja, o menino já foi lá, lembra disso? Você não vê outra conversa na igreja, a não ser aleluia, amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Antes do culto, durante o culto, só isso. E além disso, o que eu fico impactado é que do maior ao menor se comporta tudo igual. Eu já fui lá umas 6, 7 vezes e toda vez é assim. Perceba, parece que os irmãos da fonte do que clama entenderam que na casa de Deus o padrão é mais alto. Perceba, se na frente do juiz da comarca de Giraldo Pociano você consegue ficar em silêncio, eu consigo não falar nada, e as pessoas conseguem ficar quietos, você acha que para a casa de Deus nós precisamos agir, vir como? Quem é que merece mais respeito? O juiz da comarca de Giraldo Pociano? Ou Deus? Meus irmãos, eu disse que isso aqui é uma conversa. Se na sua casa eu chegasse e quando você está aqui, a minha mãe entrevista, quando ela pensasse que eu estava chegando, eu já estava metendo essa cadeira de roda, de cadeira de porta dentro. Cheguei! Misericórdia, nem avisou. Quando você vai à casa de alguém, você conhece como se comportar. Por isso que eu acredito que todos nós conhecemos como nos comportar quando vemos o endereço, a rua, o ambiente da casa de Deus. Eu sou extremamente paciente. Minha esposa, algumas vezes, me chama de Jô. Quando o Espírito vem me incomodar por algo, é porque a coisa já ultrapassou do ponto. Perceba, amados, quando você vai para a Bíblia e ver
a palavra reverência, você entende que quando o texto diz guarda o teu pé, não é essa mensagem que não é uma mensagem, é um diálogo. Eu sabia que em glória a Jesus era mais difícil do que tudo. Quando a Bíblia diz guarda o teu pé, ela está dizendo o seguinte: quando você vier à casa de Deus, e eu lhe aconselho que venha sempre que a família se reunir. Eu costumo dizer, e anotei essa frase hoje, só não venha para a igreja se você for mais sábio que Salomão. Só não venha para a igreja se você for mais velho que Matusalém. Só não venha para a igreja se você estiver mais doente do que Jó. Mas todas as vezes que a família se reunir, nós precisamos entender que a primeira palavra que vem à nossa mente é adoração. E a segunda palavra é reverência. Eu me lembrei de um caso agora. Eu tinha um conhecido que convidou um primo para o seu casamento. Eu não andava nesse casamento, porque nesse casamento tinha bebida e eu não gostava de andar. Mas ele chamou esse primo para o casamento. E o primo no casamento viu uma prima que ele estava vendo pela primeira vez e já meio bêbado, chegou junto e essa prima tinha um namorado e foi um quebra-pau. Acabou em briga o casamento do primo. Quando ele completou 5 anos de casado, ele fez uma segunda festa de casamento, pelos 5 anos de casado. Aí a esposa disse: se eu fosse você, não convidava seu primo. Disse: não, mas ele amadureceu, ele agora não vai fazer aquela arruaça não. Ela convidou o primo para os 5 anos de casado. Quando estava no meio da festa, ele já bêbado, ele foi lá para aquela prima que ele tinha dado em cima 5 anos atrás e disse: tu lembra, mulher, que eu cheguei junto e tu... Ela parou assim e disse: mas você não muda mesmo, né? Eu não mudo mesmo não, que eu continuo sem vergonha e você continua linda. Foi uma briga de novo. A festa acabou em pancadaria. A terceira vez, o primo disse: quem vai convidar o meu primo para a minha festa é outro. Perceba, quando nós somos convidados por Deus para cultuar na casa dele, nós somos crentes, pessoas lindas, maravilhosas, amadas. Mas por algum momento parece que nos esquecemos de onde estamos e para quem estamos cultuando. Por quê? Porque quando eu venho cultuar a Jesus, eu preciso vir com reverência. Pastor, não entendi ainda. O que é cultuar com reverência? É dizer para o irmão da direita e dizer para o irmão da esquerda: chegou a hora do culto importante, vamos cantar. Amém, vamos cantar. Vamos orar. Amém, vamos orar. Oi, irmão, vamos adorar, vamos adorar. Mas espera aí, e aquela galinha que eu deixei na geladeira? A gente vê isso após o culto. Mas no culto, o principal, o foco, o objetivo, o prazer, a satisfação, a honra, vamos dar para Deus, para o Senhor, para Jesus Cristo. E a galinha? A gente vê depois. Quando eu falo sobre isso, eu lembro do pastor Billy Graham. Billy Graham pregou até 98 anos de idade. E certa vez ele estava em oração, e ele em oração recebeu um telefonema e a sua secretária disse: pastor Billy Graham, a rainha da Inglaterra está querendo falar com o senhor. Pode pesquisar no YouTube, isso foi em 1989. E o pastor Billy Graham parou a oração com um semblante chateado, olhou para a secretária dele e disse: por favor, informe a ela que ligue depois, porque agora eu estou falando com o dono do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu passei 12 anos da minha vida em igreja batista. Se você nunca foi para a igreja batista tradicional, eu aconselho você
Presbiteriano é assim também. Parece que os irmãos, sem brincadeira, Igreja Batista de Rio Largo, Igreja Batista da Forenda, Igreja Batista de Lourenço, a segunda Igreja Batista de Lourenço, a primeira Igreja Batista do Estáquio Gomes, já fui lá tocar algumas vezes. É um negócio absurdo. Os irmãos, na hora do louvor e da mensagem, entendem exatamente cada momento. Na hora da mensagem, eles parecem que estão pregados no banco. Na hora do louvor, eles não conseguem ficar calados. E interessante que na hora do louvor, os irmãos batistas, eles não colocam o louvor como a gente faz aqui no começo do culto. Os louvores principais do culto é no meio do culto. Não é no começo. Mas eles não saem do lugar. Quando havia uma festa de aniversário do templo, aniversário de alguma coisa na igreja, havia um consumo muito grande de papel higiênico e copos descartáveis. Mas quando não era festa, era um domingo normal, a irmã que limpava a igreja mal ia no banheiro, porque ela já sabia. O banheiro não sujaram não. Teve culto quarta, mas não sujaram o banheiro não. Teve culto sábado, mas eles não sujaram o banheiro não. Eu vou olhar hoje, porque hoje é domingo, tem mais gente, eu vou limpar, mas pouca coisa, joga uma água aí. Porque o povo pouco ia. Os irmãos entenderam que na hora do culto não tem algo mais importante, não tem algo mais principal, não tem algo mais peculiar, não tem algo mais fundamental do que eu vim para cultuar com reverência. No tempo que eu comia muito, que hoje eu como bem menos, quando eu ia para a casa de alguém, eu olhava logo para o tamanho do prato. Se o prato fosse pequeno, eu diria, tá bom. Se o prato fosse grande, eu só colocava comida no meio do prato. E eu amava quando o morador da casa dizia, só isso. Dizia, quando chegava em casa, comece lá, fiz um lanche. Por quê? É claro que na casa de alguém, eu não ia. Às vezes por educação a gente repete, a pessoa insiste tanto, bota mais um pouco. Mas se dependesse de mim, mesmo que a comida tivesse uma delícia, normalmente eu queria passar a ideia para o morador da casa que eu não era um elefante comendo. O irmão Renilson conheceu alguém que ele disse que comendo era um cavalo. Uma pessoa dessa, a gente tinha até medo quando veio nos visitar. Mas você precisa deixar Deus feliz, Jesus feliz, quando Ele vê no seu coração a vontade de vir cultuar. Será que no meu culto eu deixo Deus feliz? Será que no meu culto eu guardo o meu pé? Será que no meu culto eu cultuo com reverência? Meus irmãos, você tem que entender a importância da reverência. Como eu já disse, a quem está se reverenciando. Você tem que entender a importância da oração. Meu irmão, na linguagem popular, oração é o quê? Conversar com Deus. E se nós estamos conversando com Deus, e o pastor Billy Graham, quando estava conversando com Deus, não quis atender nem a rainha da Inglaterra, se nós estamos conversando com Deus, eu não consigo conversar com Deus de forma reverente, se quando eu estou conversando com Deus, tem 5 pessoas falando do esporte, do futebol, da gastronomia, no meu redor. Peraí, eu estou conversando com Deus. E a conversa com Deus, ela precisa ser reverente. Vocês são do tempo, e eu também fui do tempo, que quando a gente... Eu não fui exatamente desse tempo, eu fui de um tempo mais para frente.
Mas vocês estão lembrados, eu acho que a minha mãe 13, o irmão Renilson, estou lembrado, que se a gente passasse pelo meio de dois adultos conversando, José, A minha mãe achava sempre na certa. meu amigo, eu não fui desse tempo, mas só bastava eu falar algo quando o papai estivesse conversando, que ele não gostou do que ouviu. Ele tinha uma velocidade absurda, com uma pressão monstruosa, em fazer esse movimento aqui, ó, na minha boca. Era uma pancada tão segura que via, vezes sim, vezes não, eu mordia o pedaço do lábio que cortou, mastigava e engolia. Mas entenda, o cara que meu pai e seu pai estavam dizendo, eu estou conversando, eu preciso de respeito, reverência. Deus deseja que o nosso culto seja reverente. Quando você vem cultuar, Deus abre a agenda do céu e diz, epa, Renilson veio cultuar hoje. A Bíblia diz que o nosso culto precisa ser como? Quem lembra do versículo? Culto racional. Culto com entendimento. Culto com os meus neurônios funcionando em conexão com o céu. Então, quando eu estou cultuando com um culto racional, eu não consigo ser racional se eu não me concentrar para cultuar. Você consegue assobiar, chupar tudo ao mesmo tempo? Não. Mesma coisa é quem vem cultuar. Não consegue fazer um culto com racionalidade se não tiver reverência. Você não consegue fazer um culto com racionalidade se não tiver um ambiente propício para o culto. Um culto de qualidade passa pela avenida da reverência. Meus irmãos, percebam, eu tenho tanta coisa aqui para falar, não falei nem metade. Diz um escritor, eu não lembro o nome agora, que quem não cultua com reverência, cultua sem humildade. Quem não cultua com reverência, cultua sem entender para quem está cultuando. Quem não cultua com reverência, cultua sem compromisso. Quem não cultua com reverência, não cultua com qualidade. Quem não cultua com reverência, está fora do padrão. Reverência é fundamental no culto, pastor. Mas qual é o barulho que pode se fazer no culto? Glória a Deus, aleluia, amém. Jesus seja louvado, engrandecido, magnificado. Você pode cantar, pular, saltar, gritar para Jesus, fazer o que você puder fazer e sentir de fazer, menos conversar outra coisa que não seja relacionado ao culto, ao ambiente, ao louvor, à adoração, à magnificação do nome do Senhor, porque isso se chama reverência. Nós já fizemos aqui, neste lugar, mais de 78 cultos. Eram para ser mais, 80 e poucos, mas teve aquele dia que a gente não veio, porque faltou, o carro ficou ali, não dava para passar. Teve umas outras situações, a gente tem 79, 81 cultos por aí. E acredite se quiser, eu assisti todos. E percebi com muita convicção que os nossos cultos precisam melhorar no sentido reverência. Pastor, eu vou ficar mal-humorado de jeito nenhum. O culto é um ambiente feliz. Eu estou dizendo só que no momento de culto, não converse do Palmeiras, não converse do Flamengo, não converse do Bolsonaro, não converse do Lula, não converse do cachorro que mordeu a sogra, não converse outra coisa, converse sobre Jesus. E quando você está no culto conversando sobre Jesus, você não consegue ficar conversando sobre Jesus sem dar um glória, sem dizer amém, sem dizer aleluia, sem dizer glória a Deus, sem dizer louvado seja o Senhor. Reverência. Não sei se está chata a mensagem hoje.
Meus irmãos, como um pai, como eu falei no começo, eu me sinto na obrigação de dizer para você que eu estou escutando agora o que a minha esposa está falando ali. Ela disse uma palavra rápida aí. Venha para cá. Ela falou agora. A gente, ouvido musical, costuma dizer que é o ouvido leproso. O ouvido leproso é o ouvido que escuta tudo. Então, é muito complicado para quem está aqui falando ter um grupo ali, lá, conversando. Você tenta se conectar, consegue, mas com dificuldade. Porque eu escuto tudo. Acredite se quiser, mas eu escuto até quando se joga água aqui no banheiro. Então, todos os movimentos que passam pelo meu ouvido, que não seja relacionado ao culto, faz uma certa desconexão do meu pensamento com aquilo que a gente está falando, com aquilo que a gente está cantando, com aquilo que a gente está fazendo. Porque na minha cabeça funciona, eu estou fazendo para Jesus, eu estou fazendo para Ele receber. Você faz uma comida. Minha mãe 3 desses dias fez uma infusada. E logo no dia que ela fez, e no outro dia eu comecei a entrar em jejum. Vou voltar sábado. Mas você consegue fazer uma infusada? Cícera, você consegue fazer uma comida para alguém que vai visitar a sua casa, sabendo que ele não vai gostar do que você fez? Não, vou fazer para ele gostar. Vai fazer para ele gostar. Se você for na minha casa, se eu puder saber o que você mais gosta, eu pedir para minha esposa fazer aquilo que você mais gosta para você comer, eu vou pedir, porque eu quero que você saia dali querendo voltar. Quando a gente vem cultuar para Deus, a gente tem que ter na consciência a ideia de que a gente precisa fazer um culto que Ele se agrade. Eu disse com o irmão uma certa vez que não se preocupasse se o irmão da direita, da esquerda, de trás ou da frente não gostou do culto dela. Se preocupasse se Deus tinha gostado. Meus irmãos, reverência. Fique tranquilo que nem todo mundo é um Júnior, mas tem pessoas que, chegando aqui, elas observam tudo. Um dia eu fui para uma certa igreja, eu ia cantar e o pastor ia pregar. E eu costumava, sem brincadeira, na hora de cantar, eu me concentrar naquilo que eu estava fazendo. Aí quando terminou o culto, o pastor disse para mim: rapaz, você viu isso o quê? Na hora que você estava cantando, 12 pessoas saíram da igreja. Eu fiquei incomodado com aquilo. Porque eu disse: rapaz, será que essas 12 pessoas têm alguma coisa contra mim? Não consegui descobrir se tinha, mas aquilo me incomodou por algum tempo. Eu disse: rapaz, quando eu voltei naquela igreja, eu já não me concentrei aqui, eu fiquei de olho se as 12 pessoas estavam lá, e se elas estavam, se elas iam sair na hora que eu estava cantando. O seu culto deixa Deus incomodado ou feliz? Quando o culto que você faz para Deus deixa Ele feliz, você tenha certeza, vai sair melhor do que chegou. Quando um culto que você faz para Deus não o deixa feliz, é aquele culto que você diz assim: eu fui, mas não gostei. Eu não gostei da irmã Ana que cantou. Eu não gostei do irmão Cícero. Eu não gostei do pastor. O pastor, meu Deus, hoje parece que ele estava falando de outra coisa, menos uma pregação. Não gostei, foi horrível. Porque esse culto, um dos temperos que faltou para ele ser um culto maravilhoso para Deus, foi reverência. Eu não consigo fazer um culto para Deus e ao mesmo tempo conversar com a minha irmã Josefa Gama sobre o tempero que ela gosta.
Eu não consigo fazer um culto para Deus e ao mesmo tempo perguntar para o irmão Cícero se o milho que ele plantou está bonito na boneca. Eu não consigo fazer um culto para Deus e ao mesmo tempo chegar para a irmã Cícera, o seu Francisco, e perguntar para eles qual foi o placar do jogo Vasco e Palmeiras. Eu não consigo cultuar para Deus com reverência se a minha conexão não tiver limpa. Glória a Deus. Reverência. Já vai dar uma hora. Isso é. 8h33. Isso aí. Você precisa ir gravado esse negócio no seu HD, na sua mente, na sua cabeça. Reverência. Tem pessoas que não reverenciam o Senhor em casa. Tem pessoas que não reverenciam o Senhor na igreja em casa. Tem pessoas que não reverenciam o Senhor como Ele deve. Lembre do que eu te falei do juiz da comarca de Rosa Luxemburgo, de Giraldo Ponciano. Se ele não aceita que você chegue lá de qualquer jeito, Deus não vai ser obrigado a receber teu culto de qualquer jeito. Isso não é uma bronca, isso é uma reflexão para o seu coração. Não se chateie, não fique irritado. Essa palavra está saindo daqui hoje para o seu coração, porque Jesus te ama e deseja um culto com reverência. Perceba, quando você vai orar, eu pergunto para Jesus: Jesus, o senhor gostou do culto hoje? Aí vem uma cena na mente. Aí desce uma tela de pelo menos 20 polegadas. Aí eu começo a ver o culto, antes de editar o vídeo. Na minha mente vem o culto todo. Primeiro hino, segundo hino, quem cantou, quem não cantou, quem foi, quem veio, quem saiu, quem entrou. Aí quando o culto é muito movimentado, não entra e sai, aí Jesus pergunta para mim: você aceitaria esse culto? Aí eu fico com vergonha. Eu respondo assim: não. Aí o silêncio continua. Eu imagino Jesus dizendo na mente dele: se você não recebe, imagine eu. Reverência. O tema reverência tem 30 tópicos, eu só falei 2. Não vou falar por enquanto mais. Mas saia daqui sabendo que você precisa aprender. Se aprendeu, precisa praticar reverência. Por isso que os pregadores, quando chegam na igreja, dizem assim: olha para o seu irmão e diga: não converse comigo. Aí o irmão chega para o outro e diz: não converse comigo. Quando a gente vai para uma festa, se o povo disser: olha, é calça preta e blusa branca, é saia preta e blusa branca, todo mundo vai, né? Se não tiver, até compra, para ir no padrão, né? Quando você vem, quando eu venho cultuar Deus, venha no padrão. Venha no padrão. Porque o padrão para Deus tem que ser excelente. Guarde o pé, guarde a boca. Meu irmão, vou dizer isso para encerrar. Como cristão, como crente, como irmão, como amigo, como pai, com todo carinho vou dizer isso para você. Guarde a sua boca. Não fale tudo que vem na sua mente. Não use a sua boca para amaldiçoar, para falar palavrão. Não use a sua boca para dizer algo que seja caluniador, que seja mentiroso, que seja negativo. Por quê? Porque essa sua boca que você fala essas coisas, que Deus não fica feliz, ela vem para cá cultuar Jesus, e essa boca, e esses olhos, e essas mãos precisam fazer um culto com reverência. Quem ficou chateado diz amém? Ninguém. O irmão Renilson está desejoso para falar alguma coisa ali, né, irmão? Estou vendo pelos seus olhos, né? O que eu ia falar, eu vou falar. Diga. O senhor falou sobre roupa. Aí disse: venha como quiser. Eu fiquei estranho quando o senhor disse isso.
Não, quando eu disse venha como quiser, não foi venha de qualquer jeito. Foi venha como você pode. Isso. Porque o homem, ele se estimula pelaquilo que ele está vendo. A gente vê isso comportado, ou eu como uma mulher vê isso comportada, Sim. a gente... Não foi no sentido de dizer assim, pega a roupa mais curta, a roupa mais escandalosa, a roupa mais promíscua. Não, foi no sentido, venha como você pode. Se essa é a sua melhor calça, se essa é a sua melhor blusa, se esse é o seu melhor calçado, venha. Mas se você não tiver o melhor calçado, a melhor blusa, venha com o melhor que você pode. Com decência. Decência é o terceiro passo da reverência. Nem como se fosse para o juiz, né? É. Então, perceba. Tem igreja que não aceita calça, né? Não, mas muitas vezes a calça está mais bem vestida do que a saia. Muitas vezes. Sim, mas Tem igrejas que não aceitam. Mas tanto a calça quanto a saia pode ser irreverente. E tanto a calça quanto a saia pode ser reverente. Meus irmãos, foi meio doloroso ouvir essa mensagem, não foi? Não, foi muito boa. Eu amei. Vamos ver. Porque eu preciso melhorar. não era para mulher usar calça, né? Não, calça pode. Pode usar, né? Até. Diz que calça ficou para homem, né? Não, mas isso é uma questão de cultura. Mas calça veste tão bem a mulher quanto saia. Depende da calça, depende da saia. Tem calça que é um absurdo para a mulher vestir, para o homem vestir. E tem uns cabrazinhos sem vergonha. Tem uns cabrazinhos sem vergonha, com nome de homem, que anda com a roupa apertada, acochada, como tem a vergonha. Se tiver aquela saia bem aqui, quando só senta, aí fica para ver aqui. Homem, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo isso porque tem gente nas redes sociais que vai assistir. Homem que é homem anda como homem. E mulher anda como mulher. E tem um diabo aí do tal de crédito que o homem está usando também, né? Crédito, homem de crédito. Tenha vergonha, rapaz. É quase uma microblusa. É quase uma microblusa. No dia que eu chegar aqui, está amarrado. De crédito. No dia que eu chegar aqui de crédito, vocês podem pegar o beco e dizer, rapaz, isso aqui na igreja não. Eu estava me imaginando de crédito, né? Eu sei disso. É uma presa paga, rapaz. É cropped, é? Eu pensei que era crédito. É cropped. É uma presa paga infeliz. Pensa, uma presa paga. É horrível. Esses homens de hoje que vestem umas calçazinhas apertadas, que se ele se acocorar, a calça rasga. Senão, não. Os homens dos anos 80, dos anos 70, eram aqueles que vestiam calça que era calça. Sangue de Jesus tem poder. É um culto sem reverência, uma igreja que bota um pastor, um pregador, que vem pregar com as calças daquela, está querendo fazer um culto reverente, não. Ou talvez uma pregadora que venha com certos tipos de roupa, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. Você não se concentra. Teve uma vez que eu fui tocar na igreja, eu não estava com a Tânia ainda. Eu fui tocar na igreja, e na minha frente, uma jovem, sentou-se. Eu estava aqui, o púlpito estava assim, o grupo de jovens estava aqui, e na minha frente, lembro como hoje, uma jovem com vestido azul mar, um traço branco aqui, uma lixa atravessando o vestido, cruzou as pernas e eu fiquei aperreado. Eu não queria olhar, mas estava na minha frente como essa cadeira. E eu fazia assim. Aí o irmão chegou para mim e disse, querido, o senhor quer uma água? Eu disse, não, meu marido, eu estou vendo que o senhor está incomodado, o senhor não está bem. Não quero não vou dizer nada, Jesus, não vou dizer, não vou. Mas a jovem continuou lá. Depois eu fazer tudo que eu assisti, eu olhava para ela e disse, oi irmã, até
Eu fiz parecido. E o rapaz me viu agoniado, eu fazia assim, estalava os dedos, puxava, e ficava assim, meu Jesus, eu olhava para lá, disse, vamos do valor para poder, vou cantar daqui a pouco, vou cantar pensando na expressão da mulher ali. Tem uma hora que o rapaz veio de novo, eu disse, o senhor quer saber porque eu estou aperreado? Eu disse, cara, sem nome de Jesus, vai mandar aquela irmã ali fechar a perna, que eu não quero prestar um culto a Deus. Ele foi lá, ainda teve a caralhada de dizer, no final do culto, o senhor ficou aperreado, foi? Eu disse, não, fiquei me segurando para não ir lá. Desconcentra, irmão. Desconcentra. Aí, eu estou aqui vendo a abençoada lá com as pernas cruzadas, e eu estou dizendo, eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. A presença de Deus vai vir para onde? A boca está falando no coração agora. Já era, filho. Perdeu o culto, sem brincadeira. Se aquela menina não tivesse fechado as pernas, era melhor eu ter ficado em casa do que ter ido para a igreja. Porque eu não ia cultuar se ela não tivesse fechado a perna. Amém? Melhor não, é melhor deletar essa mensagem, né? Tanto o homem fica assim, como a mulher também, viu? A mulher tem a sua sensibilidade. Não é só um. Vamos orar? A gente aprendeu hoje o quê? Reverência. Sem reverência. Meu Deus. Vamos orar? Papai do céu, obrigado, Senhor, por nós termos aprendido da Tua palavra. Senhor, que essa mensagem possa estar gravada no nosso coração, que nós possamos ser reverentes, nós possamos ter aprendido como cultuar a Ti com qualidade, para que o Senhor possa receber aquilo que nós estamos oferecendo como sacrifício. Pai, eu sei que não falei nem 10% do que deveria ter falado, mas aquilo que nós falamos, que o Senhor possa ter feito entrar no coração dos irmãos e eles terem entendido. Pai, que nós possamos como família, vivendo o chamado, aprender a Te reverenciar, cultuar, engrandecer com qualidade. Em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Divino Espírito Santo, continue com você, com a sua casa e com a sua família. E quem vai estar aqui domingo diz amém! Isso é só o pessoal aqui, viu? Diz amém!